Olá, eu me chamo Rafaela Oliveira e irei apresentar o trabalho Trabalhando a Agressividade na Escola de Aplicação Ministro Reis Veloso, um relato de experiência. Esse trabalho foi feito por mim, Rafaela Oliveira dos Santos, Gabriela Elige Araújo Silva, Beatriz Alves de Oliveira, Maria Caroline Braga de Souza e Sara Moreno Costa, todas acadêmicas de psicologia da Universidade Federal do Piauí. Esse relato de experiência é a partir de um estágio básico 3, que consiste na observação de grupos e suas interações, cogitando intervenções no campo de atuação. O campo escolhido foi a Escola de Aplicação Ministro Reis Veloso. É uma escola que foi fundada em 1989 e atualmente funciona através da parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Piauí. A partir da análise dos processos de desenvolvimento social das crianças, foram reconhecidas demandas relacionadas à agressividade e violência. A partir disso, pensamos na agressividade como um comportamento que é realizado a fim de machucar e ou provocar outra pessoa, motivada por competitividade, raiva e hostilidade. Além disso, é caracterizada como uma tendência para dominação social e comportamento ameaçador. Esse comportamento pode ser notado nas crianças através de condutas como xingar, bater em coleguinhas, pais ou professores, destruir brinquedos, chutar, maltratar animais, entre outros. Porém, devemos pensar que a agressividade não é um fator isolado envolvendo apenas uma criança, assim como não pode ser explicada separadamente de outros fenômenos, pois ocorre através de influências sociais, pessoais, familiares, normativas, de idade, culturais e relacionais. Não se deve negar, no entanto, que a agressividade ela é inerente ao ser humano e que se trata de um comportamento adaptativo. A agressividade ela é um movimento natural, que não possui intencionalidade agressiva, diferente da violência, que é a aplicação desejada de força e percebida como agressiva, pois possui intencionalidade. Essa atitude agressiva ela foi muito observada no campo no momento do intervalo, no qual as crianças brincavam de forma violenta, jogando sapatos, chinelo nos colegas, derrubavam um amigo no chão ou começavam a bater. Assim, foi necessário o olhar e manejo para aspectos agressivos demonstrados por essas crianças. Foram realizadas visitas semanais na escola, no período da tarde, com início em abril e finalização em junho de 2019. Cada uma dessas visitas contou com a duração de 1 a 2 horas, totalizando 3 meses em campo, com o total integralizado de 10 visitas, que incluíram observação e realização de atividades interventivas. Assim, o nosso estágio, ele teve como pontapé uma reunião com a supervisora do estágio, que deu informações gerais sobre o campo. Depois fizemos a primeira visita à escola, que conhecemos o próprio estabelecimento, o espaço físico, com uma reunião com a supervisora e estagiário do estágio profissional, pois aquela escola, ela não é só campo de estágio básico, mas também de estágio profissional. Nessa reunião, eles relataram algumas demandas comuns, como abuso infantil, violência doméstica, agressividade e inversão de papéis entre pais e filhos. Após, foram realizadas algumas visitas de observação participante, no qual o pesquisador ele interage, questiona e faz uso da escuta para aprender a realidade do campo. Após isso, a partir de discussões com a professora supervisora, foi identificada e escolhida a demanda de agressividade pela urgência, pela sua emergência em todas as visitas feitas e observadas pelas estagiárias. Então, foi criado um plano de intervenção baseado nessa demanda e as ações foram colocadas em práticas em 5 encontros. O último encontro foi um feedback realizado com os próprios estudantes. Os nossos resultados, foi observado, primeiramente, né, que as manifestações físicas e emocionais durante as brincadeiras na hora do intervalo. Algumas manifestações físicas foram chutar, bater em colegas, jogar objetos um no outro. Manifestações emocionais incluíram as práticas de bullying. Os comportamentos apresentados com maior intensidade durante as observações subsidiaram as atividades propostas que trabalharam a agressividade de nível verbal e emocional, além de questões físicas. Todas essas atividades que foram feitas no plano de intervenção buscaram fazer com que as crianças percebessem e pensassem acerca dos atos agressivos realizados em seu dia a dia, bem como a valorização de comportamentos amigáveis, não só para com os colegas, mas para todos aqueles do seu convívio. A escola, ela possui um papel importante diante de comportamentos agressivos, definido como o local em que a criança expressa e transforma sua agressividade. A partir daí, nós criamos, 5 atividades que foram realizadas em 5 visitas separadas. A primeira atividade foi a dinâmica da maçã e a discussão sobre o poder das palavras.
Nessa dinâmica da maçã, nós levamos 2 maçãs, sendo que uma delas já foi trabalhada para que ela estivesse toda machucada por dentro. Pedimos para que as crianças falassem coisas boas para uma maçã e coisas ruins para outra maçã. E depois essa maçã foi cortada. A maçã das coisas boas estava não estava machucada, enquanto a maçã das palavras ruins estava. E a partir disso, nós fizemos essa discussão com as crianças sobre o poder das palavras, como as palavras podem machucar. A segunda atividade foi realizada com fotos impressas de cenas de desenhos animados em que os personagens demonstravam atitudes violentas. Foi pedido que as crianças fizessem desenhos sobre atitudes que poderiam ser diferentes daquelas atitudes mostradas nos desenhos levados pelos estagiários. E perguntamos a elas qual a melhor forma de tratar o colega. E esses desenhos deveriam ser relacionados a isso. A terceira atividade foi uma atividade de identificação de sentimentos. Foi utilizado emojis para identificar sentimentos que mais identificavam as crianças. E as crianças fizeram desenhos sobre esses sentimentos. A quarta atividade foi a apresentação do livro Desculpe-me, da coleção Pequenas Lições, da Solé Editora. Esse livro, ele conta a história de uma criança que pedia desculpas, sempre que fazia alguma coisa errada, ela sempre pedia desculpas, mas ela não estava realmente arrependida, ela só pedia desculpas porque era a coisa certa a se fazer. E aí, nesse livro, a professora dessa criança percebe esse comportamento constante e fez com ela uma pequena dinâmica, que é pegar uma folha de papel e amassar a folha de papel. E pediu para a criança abrir a folha de papel e perguntou: essa folha de papel continua da mesma forma que estava antes? E a criança disse não. E a professora dizia que isso acontecia com o coração de quem se ele pedia desculpa sem se arrepender, que ficava machucado. Então, esse foi um livro que facilitou a tomada de consciência da intencionalidade dos atos. Nós reensinamos a dinâmica da folha de papel do livro com as crianças. Cada criança recebeu uma folhinha, pediu para amassar e depois abriu a folha. E a gente perguntou se a folha estava igual e por que a folha não estava igual. Após isso, foi feita uma dinâmica da música com o abraço. A quinta atividade foi a apresentação do livro As Mãos Não São para Bater, em que o livro ele fala de várias ações que as mãos podem fazer, ações boas, que não sejam para bater ou machucar o colega. E foi pedido que as crianças repetissem essas ações umas com as outras. A última atividade se deu com o feedback, que foi construído um mural com todo o material construído pelas crianças, todos os desenhos que elas fizeram durante as atividades. Foi feito também um momento de brincadeiras, em que repetimos a dinâmica do abraço, que eles gostaram bastante da musiquinha do abraço, e também brincadeira de estátua. As estagiárias, elas fizeram lembrancinhas, que foram mãos de papel com a frase, as mãos não são para bater, que foi entregue para cada uma das crianças. Assim, foi percebido durante as semanas do estágio a modificação do discurso das crianças sobre a agressividade, destacando-se o reconhecimento da forma verbal da agressividade. As intervenções abrangeram também com outras questões, como empatia e cultura da paz. A observação e intervenção em grupos propostos pelo estágio foram realizadas. As atividades referentes ao estágio, realizadas ao longo das semanas, constituíram uma via de mão dupla, pois possibilitou aos alunos da instituição uma reflexão bem lúdica acerca das agressões físicas e verbais sofridas e praticadas pelos mesmos, ao mesmo tempo que possibilitou aos estagiários um aprendizado acerca da observação participante e das intervenções grupais, incluindo como organizar, realizar e adequar as intervenções de acordo com as características do grupo. Seguem as nossas referências e muito obrigada.